salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu, do YouTube, também no Kawaii. Inicialmente peço seu like, compartilhe se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, o homem solteiro precisa se afastar do barulho se quiser ter paz. Já vou destrinchar sobre tal assunto, mas antes quero lembrá-los de links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, certo? Links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, links na descrição, e também meu Pix também está na descrição para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Agora, por que eu fiz essa afirmação logo no início? Porque hoje em dia, além de termos uma cultura de exposição dos outros, independentemente de se famoso ou não, o que tem acontecido também, né, pessoal? Uma cultura de barulho, né? Parece que os mochileiros querem o tempo todo se exibirem, no sentido de quererem provar algo aos outros. O que acontece? Nesse sentido de quererem provar algo aos outros, eles querem fazer barulho de tudo quanto é maneira, né? Seja barulho com moto, com carro, até mesmo na hora de beber, né? Porque aqui no Brasil existe muito essa cultura, né, de exaltar propriamente a ressaca como se fosse algo assim divino, né? E eu sou o chato, pessoal. Eu sou o chato e digo que esse tipo de aspecto não me agrada, não faz sentido nenhum para mim, não faz meu estilo, né? E é lógico, né? É lógico que acabo por dizer esse tipo de aspectos, acabo tendo muito haters, né? Mas quem é que não tem haters hoje em dia no Brasil, que atire a primeira pedra, né? Quem nunca foi cancelado, quem nunca foi criticado, né? Enfim, novamente, que atire a primeira pedra. O ponto é o seguinte, né? Já dizia uma frase até do Aristóteles, né? Se você não quer ser criticado, nunca faça nada, nunca fale nada, nunca nunca procure nada. Resumidamente é isso, né? É esse que é o ponto, porque enquanto a gente estivermos aqui respirando nessa existência, a gente será passível desses tipos de aspecto. Agora, é bom saber peneirar, com certeza, aqueles que tendem a lhe agregar daqueles que só querem te respeitar, que é o que mais tem hoje em dia, pessoal. Eu tendo a ter uma intolerância mesmo quanto àqueles que desrespeitam os outros, né? De respeito à individualidade dos outros o tempo inteiro, certo? Eu tendo a ter não só um tipo de intolerância, mas também preconceito mesmo, né? Eu acredito que preconceito nesse sentido é até que saudável, né, pessoal? Né? Mas enfim, é esse que é o ponto. Hoje em dia também existe toda uma cultura de que o homem tem que aceitar, né? Tem que aceitar que tem que ser desprezado por certos tipos de mulheres, né? Tem que
aceitar o feminismo de qualquer maneira, né? E eu digo que não, pessoal. Eu digo que o homem ele precisa ter esse discernimento de não aceitar negociações desvantajosas. Isso não só em critério de relacionamento, mas também em critério de propostas, em critério possíveis amizade, né? Porque hoje em dia o que tem de gente falsa mesmo, que é uma coisa na tua frente, outra coisa nos bastidores, não está na história, né? Então é preciso ter saber ter critérios mesmo, né? Não só muito para si, né? Muito para si, né? Não esperando muito dos outros, né? Porque se você gerar muitas expectativas nos outros, tu tá indo para um caminho assim terrível, terrível, né? O ideal mesmo é, se for para criar expectativa, expectativa mesmo que seja para si, né? Não mediante a terceiros, compreende? Mas enfim, pessoal, enfim, o que esse homem precisa evitar o barulho se quiser ter paz? Porque, pessoal, não há preço que pague esse tipo de aspecto, né? Eu sou um cara propriamente que valoriza muito o aspecto do silêncio, né? Que ela não é uma coisa valorizada no Brasil. Mas não só isso, eu tendo a buscar por questões que muitos não, que muitos hoje em dia não têm paciência, não tem força de vontade, tá entendendo? Para querer almejar, tá entendendo? Eu busco sempre o ser em detrimento do ter, né? Hoje em dia a gente vê que muitos querem ter carro, ter moto, ter status de uma maneira geral, querem frequentar lugares assim para poder esbanjar, para poder ostentar, e propriamente eu não tenho isso comigo, né? E por ser assim, por ter esse tipo de visão, por ter esse tipo de pensamento, muitas vezes isso não comunga, né? Não comunga com a modernidade, que quer o tempo todo ali criar competições irracionais, discussões que não levam a lugar nenhum, compreende? É esse tipo de questão, é esse tipo de aspecto, né, que a gente precisa se atentar. O ponto é o seguinte, que se custa a sua paz, então é muito caro, certo? Né? Não há preço que pague realmente você ter ali uma vida discreta, reservada. Muitas vezes tu é visto com estranheza, né? Tu é visto com estranheza pelos outros, né? Mas e muitos querem saber, né, realmente o que tu faz, o que tu fala, né? Por conta de toda uma cultura mesmo de fofoca mesmo, né? As pessoas querem arrumar um pretexto de falarem mal de ti, ou propriamente te arrumarem aspectos ali para que possam lhe desrespeitar, enfim. Eles querem também, a sociedade atual quer arrumar algum tipo de defeito em ti, para poder lhe julgar. É o que mais tem hoje em dia. O que mais tem, longe de mim, né? Longe de mim ser perfeito, né? Eu também tenho minhas preocupações, né? Erro, mas enfim, eu vejo que essa sociedade também atual
exige perfeição dos outros, sendo que um certo tipo de perfeição dos outros, um certo tipo de perfeccionismo, sendo que na verdade eles não têm isso, né? O que eu vejo que a sociedade atual, moderna daqui do Brasil, não é exemplo nenhum, mas quer o tempo todo que tu se prove a ela, né? Que se prove, fazendo um barulho, buscando status, procurando validações externas, procurando o tempo todo ali status, né? E pessoal, isso só vai lhe gerar infelicidade, por incrível que pareça, né? Porque hoje em dia o que eu mais vejo na internet é gente falando assim, que dinheiro traz felicidade. Ah, porque vocês que estão falando isso, vocês que estão falando que dinheiro não traz felicidade, vocês são miseráveis, né? Porque se vocês tivessem dinheiro, vocês não estariam falando isso. Pessoal, eu tenho certeza que se eu ganhasse 1 milhão, não mudaria minha personalidade. Muito pelo contrário. Só me faria ter uma precaução maior, né? Uma precaução maior. É esse o ponto, né? Vão dizer aqui que eu estou sendo hipócrita, mas é verdade. Pessoal, aqueles que têm muito dinheiro e ficam se mostrando o tempo todo, aqueles que querem ostentar, estão pagando um preço caro por isso, porque a integridade deles, a integridade dessas pessoas já está comprometida, não tem outra, né? Quanto mais a pessoa, a regra é clara, quanto mais a pessoa se expõe, quanto mais a pessoa faz barulho, mais miserável ela é, em termos intelectuais, em termos espirituais, compreende? Né? Porque assim, pessoal, não é muito questão, porque não é muito questão de prosperar, porque isso independe, né? Uma coisa eu dizer, né, que vou prosperar no sentido de vou prosperar no sentido de me autodesenvolver, porque esse tipo de questão, né, de prosperar independe, né? Geralmente tende a associar prosperidade com o teu lado financeiro, né? Mas quantos ricos hoje em dia que não estão deprimidos, né? Tem até pesquisa que relata sobre isso, certo? Então não faz sentido associarem o tempo todo dinheiro à felicidade, sendo que surgem pesquisas onde riqueza acaba trazendo ali um certo tipo de depressão, certo? Então não quer dizer, eu acredito que dinheiro não é tudo. É lógico, ele te concede ali uma liberdade geográfica, é lógico que ele é importante para pagar contas, mas enfim, é preciso entender que há um propósito maior nessa vida. É lógico que tem gente que não acredita muito nessa questão de propósito, né? Mas enfim, se tu não acredita nesse tipo em questão de propósito, acredite, por exemplo, em objetivos, sonhos, tá entendendo? É esse tipo de coisa, né? Que a gente tem que acreditar nesse tipo de coisa, que a gente tem que acreditar independentemente dos outros, né? Porque hoje em dia o que querem fazer piada sobre ti, porque tu sonha
tu sonha, tu ousa sonhar, apesar de estarmos no Brasil, que tem gente que quer o tempo todo ali te desprezar por conta desse aspecto, não tá na história. Tá na história. Enfim, a gente vive em uma sociedade muito de aparência, né? Vai muito naquilo do que principalmente o homem tem que proporcionar, vai muito nisso, e eu tendo a me distanciar desse tipo de aspecto, porque são terríveis. É preciso buscar um autoaprimoramento, desenvolvimento pessoal, longe de coaches, né? Porque somente assim tu vai ter uma autossatisfação, né? E esse tipo de desenvolvimento pessoal não necessariamente tem a ver com dinheiro, né? Aliás, pode ter a ver com dinheiro, claro, tem a ver com dinheiro, não vou ser hipócrita aqui não. Tem a ver com dinheiro, claro, mas o desenvolvimento pessoal ele engloba vários outros setores, não é só essa questão financeira, certo? E, enfim, pessoal, é isso que eu tinha para dizer. É lógico, né? Quando tu tá evitando ostentações, evitando esbanjações, evitando baladas, enfim, viver de uma forma irracional. Hoje em dia tu é visto como se fosse errado, né? Tu é visto como se fosse errado, tu é visto como se fosse um alienígena, mas enfim, pessoal, não há preço que pague realmente propriamente viver de uma forma discreta, né? Que é uma coisa até que incomum no Brasil, né? É mais comum que se viva dessa forma lá no Japão. No Japão, onde se promove muito o hikikomori, né? Eles estão cada vez mais em ascensão e tendem a associar o hikikomori como se fosse um problema de saúde pública, né? Sendo que, pessoal, eu acredito que eu arrisco dizer que quem irá sobreviver com mais longevidade, com mais maturidade, com mais primazia mesmo, são esses hikikomori, né? Aqueles que procuram viver isolado dos outros, né? Eu tendo a acreditar assim, que é importante ter esse tipo de aspecto, mas também buscar hobbies, buscar frequentar lugares aos quais tu curta, né? Porque eu acredito que é preciso saber equilibrar esse tipo de aspecto, né? Então eu acredito que o isolamento, desde que não seja algo assim irracional, que seja uma parada pensada, sim, não tem problema nenhum, né? Mas sempre tendem a tirar conclusões precipitadas ou erradas sobre o teu jeito de ser, né? Porque se tu vive muito isolado, é porque existe algum tipo de problema com você. Que eu entendo assim, pessoal, que o isolamento pode ser terrível em aspectos de depressão. Então é preciso, de fato,
saber driblar esse tipo de aspecto. E uma das formas de driblar propriamente a depressão é praticando atividades físicas, é, assim, aprimorando seu intelecto sobre novos idiomas, enfim, fazendo que realmente tu curta, né? Hobbies, enfim, se você tiver realmente um dinheiro sobrando ali, poder viajar para conhecer novas culturas, enfim, curtir uma música que te eleve, né? Porque a música ela também tem essa capacidade de te alegrar, tá entendendo? Esse que é o ponto, né? Mas enfim, eu tendo a ter esse tipo de proposição para combater propriamente uma parada que é o mal do século, né? Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Né? Eu acredito que longe de ser um problema, né? Mas sabendo equilibrar, o isolamento é importante, desde que regrado, né? E não há problema nenhum em viver sozinho hoje em dia, até porque tanto a amizade quanto relacionamentos aqui no Brasil estão cada vez mais se deteriorando, né? Então é preciso saber seguir seu próprio caminho sem se atrelar às siglas propriamente, movimentos e etc., né? Tendo suas próprias convicções, ideias, opiniões próprias. Inclusive, ter opinião própria hoje em dia é tido como se fosse uma ameaça, né? Diga-se de passagem. Mas, enfim, é porque as massas sempre buscam mais o que é externo do que propriamente o interno, né? Então é preciso saber se diferenciar, né? Saber se diferenciar é diferente de querer ser melhor do que os outros, né? Ressalto essa tal questão aqui, certo? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Acima de tudo, preciso buscar a paz, né? Buscar a sua paz, porque e logicamente para chegar nesse aspecto é preciso sempre focar em atributos aos quais são negligenciados nos tempos atuais, propriamente, eu diria, o aspecto físico, mental, até mesmo intelectual, porque o Brasil não é um país que valoriza a educação. E também espiritual, por que não, né? Por que não? Eu já venho falando aqui, né, que aqueles que conhecem o mundo espiritual tendem a ter uma vida mais desafiadora, né? Mas esse é o preço que se paga, certo, pessoal? E é lógico, né? Fazer barulho hoje em dia virou entretenimento, virou um tanto que entretenimento. Não só fazer barulho, mas também perturbar os outros, fofocar. Hoje em dia existem inúmeras deturpações na sociedade, né, que eu tenho cada vez mais observado, mas inclusive, né, quando eu vejo esse tipo de deturpações, eu tendo a me afastar. Eu acredito que o afastamento é um tipo de remédio, até que natural, para evitar interações
interações assim que não agreguem, né? Até porque o suco não está valendo uma espremida na maioria das vezes, né? Mas era isso que eu tinha para dizer, pessoal, né? O homem solteiro precisa focar em ter uma vida discreta, silenciosa, longe das massas, se quiser realmente ter uma felicidade genuína, por que não, né? Eu sei que essa parada de genuinidade ficou banalizada nos tempos atuais, mas é um ponto que tem que ser considerado, né? Ainda mais mediante a essa sociedade de exposições que é o que a gente tem visto, que a gente tem presenciado nos tempos atuais. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Lembrando que links de produtos ligados à minha loja estão na descrição para quem quiser contribuir. Aliás, para quem tiver interessado para quem tiver interessado, né, propriamente quem estiver interessado nesses aspectos assim necessários para o cotidiano, né? Enfim, links de produtos ligados à minha loja estão na descrição e também meu Pix está na descrição para quem quiser contribuir voluntariamente. Enfim, já me alonguei demais, né? Já me alonguei mais do que o necessário, inclusive. Mas era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.